Tá, então vamos lá. Conversão eletromecânica 1, revisão de exercícios. Vamos fazer essa daqui primeiro. Não tenho gabarito ainda, então não sei se está certo, mas pelo que eu estudei aqui, vamos lá. O E1, a força E1, a força contra a automotriz, né? A força CEM lá, ela é gerada graças à circulação de fluxo magnético pelas aspiras do enrolamento primário. Tá, então a corrente passa pelo enrolamento, gera uma força magnetomotriz. Essa é a força que dá força, né? Ela dá força para ser gerada o fluxo magnético. Esse fluxo magnético é variado e aí vai gerar uma força E1, né? É uma força contra a automotriz, né? A E1. A tensão induzida E1. É gerada, então tá certo, né? E é gerada por conta da lei de Faraday, né? Então, E1 é igual a N1, fluxo, diferença de fluxo. Se há diferença de fluxo, há uma tensão induzida, né? Então, a força E1 é graças à circulação de fluxo, correto. Em regime permanente, né? Em regime, quando a carga do secundário transformador é retirada, então se a gente tira a carga Z, qualquer carga, né, que tiver no secundário, o fluxo resultante no núcleo deste transformador diminui. Não diminui, ela é constante, né? Então o fluxo sempre é constante. Quando a gente fez aquela análise lá com o transformador era vazio, né? Ele já tinha um fluxo no núcleo que era constante, né? Então não. Errada, fluxo é constante, né? O fluxo é constante a vazio ou com carga, né? Não importa. Ele é constante a vazio ou com carga. Pelo que eu me lembro, né? Eu acho que é isso. A tensão gerada no enrolamento primário limita a corrente de inrush. Então, E1 limita a corrente I0, né? Que circula no enrolamento. Perfeito, tá certo, né? Se não tivesse a corrente, né, no começo, né, da nossa análise não tem a corrente. Desculpa, no começo da análise não tem a tensão induzida E1. E essa corrente de excitação, né, a corrente de zero vai ser limitada só por conta do Z1, né, o enrolamento primário. E como o Z1 é muito pequeno, vai ter um pico de corrente, né? Então, essa tensão E1, ela limita I0, né? Estabiliza aquela corrente para não ter aquele pico por muito tempo. Beleza, certo. Quando o alfa, né, que é aquela constante lá de como que é? De parâmetros, né? Os parâmetros, né? De transformação, né? Então, quando o alfa é menor que 1, condutor primário, ele tem menos seção do que o enrolamento secundário. Tá, então, o enrolamento primário, ele é mais fino que o secundário. Se o enrolamento primário é mais fino que o secundário, a corrente do primário é menor, né? Então, a corrente do primário é menor. Então, I1 é menor do que 2, nesse caso. A gente sabe que I2 sobre I1 é igual a alfa, né? Como I2 é maior, então alfa vai ser maior que 1, né? Porque porque o I2 é maior que I1, né? Então alfa é maior que 1. Logo está errado, né? Logo está errado. Beleza. Um transformador de corrente TC. O que é o TC? O TC ele diminui, ele abaixa a corrente, né? Do primário para o secundário. Então a corrente do secundário ela é menor do que no primário. Exatamente o oposto que a gente viu aqui, né? Que a gente viu aqui. Então, o alfa vai ser menor que 1, né? Nesse caso, tá falando que é maior, tá errado. Perfeito. As perdas no núcleo do transformador independem da carga que está conectada a ele. Então, tem que ser a formulazinha, né? A gente sabe que tá certo, né? Que não depende.
tá certo. Não depende, depende só da tensão e da frequência, né? Qual que é a forma? Vou ter que colar aqui. Ó, interessante, ó. As perdas no núcleo, elas acontecem por causa das perdas por esterese e as perdas por as correntes parasitas, né? Tá. As correntes parasitas, né? E tanto a perda por esterese quanto a perda por essas correntes parasitas, elas vão depender da frequência e da intensidade de campo, né? O B máximo. E o que é o B máximo? O B máximo é igual a tensão de entrada em 1, né? V1, né? Dividido pelo quê? Dividido pela número de aspiras, frequência. Mas tem que ver aqui. Ó, 4,44. Essa aqui é a fórmula, né? 4,44 N1, frequência. E esse daqui é a área da seção do núcleo, né? Então a gente vê aqui. O que é esse 4,44, né? É 2π raiz de 2 vezes número de aspiras, vezes a frequência, vezes a área da seção, né? E isso daqui, a gente coloca aqui V1, né? Aqui é 1, né? V1, 2π raiz de 2. Ó, percebe que essa fórmula aqui depende somente da tensão de entrada, do número de aspiras, número de expiras, né? Aspiras. Número de expiras e a frequência. E o tamanho da seção do núcleo, né? Mas então é isso. Não tem aqui nenhuma carga, nenhum ZL, nenhum I2 que faça essa dependência, né? No secundário. Então, as perdas no núcleo do transformador independem da carga, né? Perfeito, é isso mesmo. Não depende da carga, por causa que a gente já viu aqui, beleza? Essa G aqui, eu não sei se está certo. Amenizamos as perdas por dispersão eletromagnética usando chapas de aço silício isoladas entre si. Eu notei aqui que o silício ele reduz as perdas por efeito esterese. E as chapas isoladas, essas chapas, né, não ser um bloco e sim chapas, elas combatem as correntes parasitas. Mas, e aí, dispersão eletromagnética. Dispersão eletromagnética, cara, não sei. Próximo. As perdas nos enrolamentos possuem características indutivas. Pelo que eu vi aqui, são resistivas. Então tá errado. Por que são resistivas? Porque as perdas no enrolamento, né? As perdas no enrolamento, elas dependem da resistividade do enrolamento, né, do fio. Então, vai ser a resistência, né? Resistência do fio vezes corrente ao quadrado, né? Potência, perdas, né? Watt, né? Potência é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência, né? Acredito que seja isso. Posso estar falando bobagem aqui, mas acho que é isso. O nível de confiança nosso está incrível para provar. Vamos nessa. Bom, a corrente de excitação, I0, é determinada quando o transformador está com o enrolamento secundário, né? É o BT, né? O primário é o AT, o secundário é o BT, quando está com esse enrolamento em curto-circuito. Errado, né? A gente fez análise lá e para a gente fazer aquela análise com I0 tem que deixar em aberto, né? Sem carga, deixar em vazio, né? Então é o contrário. Não é em curto-circuito, é em aberto. Então tá errado. É em aberto. Beleza. O transformador a vazio proporciona um fator de potência muito baixo, verdade, pois a componente responsável pelas perdas é muito maior do que a componente responsável pela magnetização da núcleo.
Tá, então, por que que o fator de potência, o FP, é muito baixo? O FP é o cosseno do φ0. O cosseno do φ0 o que, que é? É o ângulo entre o vetor do I0 e do V1, né? O que, que é o I0? O I0 vai ser a soma vetorial da corrente que passa pela resistência, né? Daquele paralelo lá, né? Mais a corrente que passa pela aquele indutorzinho, né? Essa corrente aqui é responsável por fazer a magnetização do núcleo e essa corrente aqui pelas perdas do núcleo, né? Essa corrente aqui é resistiva, puramente resistiva. Puramente resistiva não. Ela é sem... Ela é real, né? Ela é real e essa aqui é imaginária. Ela é puramente imaginária, essa daqui, né? E a gente viu lá no diagrama fasorial que vai ser basicamente isso daqui, ó. Vai ter o IHF aqui, vai ter o IM aqui, e aí a soma vetorial disso, né, que vai ser isso daqui, vai ser o I0, né? E aí vamos falar que eu acho que não vai ser exatamente em fase, mas vamos colocar que está aqui o V1, né? Esse aqui é o HF, IHF. O V1 está aqui. Qual que vai ser o φ0? Vai ser isso daqui, né? φ0. É isso daqui. Beleza. Mas a gente tem que saber que a corrente que magnetiza, né, o núcleo vai ser muito maior. Né? A corrente que magnetiza o núcleo vai ser muito maior que a corrente das perdas no núcleo. Né? O que isso gera? Né? Isso gera isso daqui. Ó, vai ter uma corrente muito pequena, né, e outra muito grande. O que vai ser a soma vetorial disso? Vai ser uma corrente aqui, né? Até menos, né? Vai ser uma corrente assim, ó. Que vai ser, então essa corrente zero, ela vai estar muito mais próxima, ela vai estar quase igual, né? O I0 vai ser praticamente igual o IM, a corrente magnetizante do núcleo. Aí, o que é essa corrente? Ela é indutiva, né? Indutiva não, ela tá no menos 90 aqui, né? Ela tá para cá. Então, então é menos o ângulo, o φ0 vai ser 90, né? Vai ser 90. Então, cosseno de φ0, que é 90, vai ser aproximadamente zero. Né? Zero. Então, o que faz esse fator de potência ser muito baixo? Essa diferença, né, de grandeza de IM e IHF. Né? Então, por conta desse IM ser muito maior do que o IHF, vai fazer com que o cosseno de φ0 seja zero. Vai fazer com que o cosseno seja praticamente 90, né? Com esse... Perdão. Vai fazer com que o ângulo entre V1 e I0 seja praticamente 90. Assim, o cosseno do ângulo seja zero. Né? Beleza. Então, tá errado. Ele falou o quê? Ele falou que o IHF é maior. E ao contrário, o IHF é menor. Então, nesse caso, para a gente arrumar, seria a componente responsável pelas perdas é muito menor. Né? É muito menor que a componente responsável pelo magnetismo núcleo. Perfeito. Tá, Itaipu 2009. Considere o transformador ideal. O que é o ideal? A permeabilidade magnética é infinita. A corrente 1 é igual a corrente 2. V1 é igual a V2, né?
E... Não, nada a ver. Chapei aqui, perdão. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Como que era, cara? Vamos ler a questão, né? Por favor. Tá, então ele vai falar aquelas coisinhas lá que o alfa é igual a N1, N2, né? Tá, então qual que é correto aqui? Pô, isso aqui é fácil demais. V2 igual a alfa V1. Vamos ver. Alfa é igual a V1 sobre V2. Então, V1... Opa, dispositivo perdido aqui. Se alfa é igual a V1 sobre V2, V1 é igual a alfa sobre V2, né? Então, isso aqui tá errado. Não é V2 igual a alfa V1. E se a gente isolar o V2, vai ficar sobre, né? Vai ficar V1 sobre alfa, né? Então, essa aqui tá errado. E também essa aqui tá errada, né? Porque é a mesma coisa que o começo. Beleza, já tiramos duas. Tipo Enem, né? Tá, agora, essa aqui tá certa, né? Que a gente achou. V1 igual a alfa V2. Beleza. Aí, a corrente é o contrário, né? Então, se a gente tem essa equação aqui, qual que vai ser a equação da corrente? V2 é igual a alfa V1, né? Porque enquanto V1 sobre V2 é igual a alfa, o I2 vai ser igual a I1, né? Vai ser o contrário. Então, nesse caso aí, I2 é igual a alfa I1. Então, a gente tira essa daqui já também. Agora é só esse Z2, Z1. Isso aqui é a fórmula, cara. Isso aqui é a fórmula. Eu anotei tudo aqui num papelzinho que eu vou usar para a prova, que ele deixa levar uma cola. E é o seguinte, aqui Z1 é igual a Z2 vezes alfa ao quadrado. Exatamente o que está aqui, né? Então, é letra E. Fé. Fé neles. Beleza. Aqui tem umas coisas aqui, umas questões de... Aqui a 4, ó. A 4 é bem parecida com o que a gente já fez, né? A vazio. Ele é vazio. O fator de potência, o FP, é baixo ou alto? Explica através do diagrama fasorial. Exatamente o que a gente fez aqui, né? Então, não desenhando o diagrama fasorial, mas usando os conceitos, aqui a gente tem que... O que é o fator de potência? O fator de potência é o cosseno do φ0. Perfeito. O que é o φ0? É o ângulo... φ0 é o ângulo entre o V1 e o I0. O que é o I0? O I0 é a soma fasorial do IHF, que é a corrente responsável pelas perdas do núcleo, e o IM, que é a magnetização do núcleo. Beleza. Sabendo, pelo que a gente já viu lá, sabendo que o IM é muito maior do que o IHF, e sabendo também que o IM ele tá num ângulo de 90 graus com o IHF, né? Então ele tá vai para cá, ele tá indo para trás, ele tá atrasado. Então o M tá atrasado 90 graus. E como isso acontece, né? O I0 vai ser aproximadamente M, né? Porque é quase desprezível isso daqui. Não vai ser igual porque o fator de potência não é zero, né? Ele é muito baixo, mas não é zero. Então, cosseno de quase 90 vai ser aproximadamente zero, né? Então, é muito baixo. O fator de potência é baixo? Sim, muito baixo. Porque o IM é muito maior que o IHF. Beleza. Agora, fazer uma questãozinha aqui para acabar. Fazer uma questãozinha aqui, ó, bem tranquila,
com as fórmulas aqui que ele deu. Um transformador 2.300 volts de entrada, né? E de saída 230. Então ele é baixador. Ele tem os seguintes parâmetros. Ele deu R1, R2, X1, X2, determinar Z1 e Z2, né? E para a gente determinar Z1 e Z2, a gente tem que saber o RE1 e XE1 e R2 e XE2. Tá. Formulazinhas. Vou colar aqui mesmo. Mas na prova vai ser assim. Se cair uma questão dessa. Que não é provável, mas vamos nessa. Então, o que é o RE1? O RE1 é o R1 mais alfa ao quadrado R2. XE1 é igual. XE1 é igual x1 mais alfa ao quadrado x2. Beleza. E aí vai ser... não, vai ser o contrário. Daí para o RE2, a gente vai ter que é igual a R2 mais o R1 dividido por alfa ao quadrado. Né? E aí o XE2 é igual a x2 mais x1 dividido por alfa ao quadrado. É isso. E aí o ZE1 é igual o RE1, que é a parte real, mais JXE1, que é a reatância, né? E aí o o ZE2 é igual ao RE2 mais JXE2, né? Beleza, é o que ele pede pra gente, né? A gente tem tudo aqui, né? A gente tem o R1, a gente tem o R2, a gente tem o X1 e o X2. X1 e o X2. E é o que ele usa, né? Em todos. Beleza. O que falta? Só o alfa. Aí a gente volta no enunciado, o que ele deu pra gente. Ele deu pra gente que o V1 é 2.300 e o V2 é 230. Né? O que é o alfa? O alfa é V1 sobre V2. 2.300 dividido por 230, 10, né? Então alfa é igual a 10. É isso, né? Alfa é igual a 10. Beleza. Então, cara, basicamente é isso. Eu não vou fazer a conta aqui porque não precisa, né? Que é só colocar agora os valores, né? R1 é 4, coloca aqui. O R2 é 0,04, coloca aqui. A alfa que a gente tem é 10. 10 ao quadrado, 100. Aí vai fazendo as contas, acha o aqui, joga tudo aqui. Vai ficar essas respostas aqui, né? Que é o que ele pede, né? Que é o que ele pede. E é isso. Basicamente é isso aí. Fechou. Aí, pretendo finalizar. Cadê o mouse? Finalizar isso daqui, ó. Opa, vazou o zap. Eu pretendo finalizar